Professor, Sim. no 7, o domínio de H vai depender de R, não é? Mas e a função também, só que a função é só em função de H. Não sei se me fiz entender. Um bocadinho, vamos ver, 7. Vamos ver como é que está escrito. Portanto, função A. Portanto, a função A é a função área. A área das secções. Está bem? Portanto, isso não depende somente da expressão que nós obtemos. Não é? Quando escrevemos a expressão da área, vai-nos dar uma certa expressão, que depende do H, depende do R. Não é? Exato. Mas, quando nós escrevemos a expressão, que vai dar uma expressão quadrática e não tem problema nenhum de especial. Mas temos que ter em atenção o contexto da função, ou seja, não é apenas olharmos para a expressão da função e dizer assim, isto pode ser definido para um H qualquer, mas olhar para o contexto, para o que a função representa, e o que a função representa é a área de uma secção, e essa expressão só faz sentido para o H num determinado intervalo. Que é menos RR. Entre menos R e R. Ok, mas a função, apesar de ser A de H, tem lá o R. É isso que eu Tem lá quero. o R, mas o R é como se fosse uma constante. Está bem? Se tivermos uma esfera de raio 3, nós temos a expressão da área. Se tivermos uma esfera de raio 5, temos a expressão da área. Não é? O R é um parâmetro que representa o raio da esfera que estamos a falar, mas não é um argumento da função. A função depende só da H. Para efeitos da função, o R é um parâmetro que está fixo. Ok, obrigada. Na linha 6 do primeiro exercício, posso justificar dizendo que. Vamos lá ver. Linha 6, como é que está? Construímos interseção, não é? Bom, e apresenta uma curva de nível da esfera. Eu acho que curva de nível aqui não é propriamente a expressão adequada. O que nós podemos é olhar simplesmente para a interseção que nós obtemos, é? E ver o que é que nós temos. Temos um par de equações z igual a h e x² mais y² igual a qualquer coisa, e portanto, no fim e ao cabo, basta olhar para a expressão que nós obtemos e vermos que é exatamente a equação de uma circunferência com um centro, no plano z igual a h, constante, em x e y dá a equação de uma circunferência. Portanto, não é preciso. Eu acho que basta observar isso, ver a equação que nós obtemos. Nós fixamos, ao fim e ao cabo, z igual a um certo valor, ficamos com um plano de uma equação em duas incógnitas x e y, que é do tipo x² mais y² igual a qualquer coisa. Professor, Sim? eu tenho uma dúvida aqui no exercício 9. Exercício 9, ok. Vou pôr aqui a folha toda. Exercício 9. Ok. Estão a ver o exercício 9, não é? Então, força, Guilherme, qual é a dúvida? Portanto, eu aqui no Júpiter, quando eu faço, por exemplo, eu faço integral de R, aqui para testar função integral, e dá tudo bem. Mas quando eu faço R mais H, se eu quiser fazer R mais H, dá um erro. Eu acho que é porque o programa... Eu acho que tem a ver com os tipos de... Talvez seja mais fácil se partilhar o seu ecrã e assim a gente tentar perceber o que é que está a passar. Pode ser? Ok. Portanto... Ok. Bom, então vamos lá ver. Quando nós temos a função integral, ele a partir tem um segundo parâmetro, não é? O problema aí é que nós não estamos a dizer em que é que estamos a integrar. Portanto, quando escreveu a integral de R, ele assumiu, porque só tinha lá R, assumiu que era a integral de R dr. Não é? Agora, se der, por exemplo, em um H, não é? Vírgula H, integral por vírgula H.
Ok, ok. Dá o integral de Obrigado. R mais H, dH. Portanto, o segundo argumento diz-me o que é que estamos a fazer. Neste caso, o que é que temos? Temos um integral indefinido, uma primitiva, se quisermos, não é? Porque não temos os extremos do intervalo. Não é? Quando temos Isso. os extremos, é quase isso, só que temos que pôr atenção. É um argumento só que é na forma de um tuplo. Portanto, esse H menos 2, 2, é dentro de um tuplo. Não, o H também. O O H H também? também. Ok. É só um segundo argumento na forma de um tuplo. Portanto, Assim? se for só uma variável, é a variável Ok. do tuplo. Se for um tuplo, é com o intervalo. Está bom, ok. Obrigado, professor. Agora, uma pergunta sobre o slider. Como definimos o slider? Ok, temos lá. Vamos pôr GeoGebra, novamente. Como definimos o slider H? Eu simplesmente defino o slider H, assim, que eu vou apagá-lo. H igual a slider, neste caso, seletor, e depois substituir mesmo aqui, menos F, já dá para fazer o slider. Depois, nas configurações, nós podemos pô-lo como vertical e puxá-lo aqui mais para ficar visível. Portanto, cá temos o nosso slider. Temos aqui o slider à mão. Está bem? Objeto, objeto, temos objetos, membros de P, podemos esconder o plano e ver, de facto, quando o plano do slider. Temos a equação agora, andar a puxar um bocadinho, fazer planos aqui. Podemos ver a equação vetorial, podemos fazer analiticamente a equação, dar-nos facilmente a equação cartesiana. A equação da esfera é fácil de ver, um quadrado mais a quadrado igual a R ao quadrado. Se eu agora substituir Z por H, passo para o outro lado e fico com a equação, com o raio da circunferência, sai tudo direitinho, muito fácil. Então, o H na vertical, então, selecionamos aqui no slider, botão direito, vamos às configurações. Temos aqui nas configurações em seletor, temos vertical ou horizontal. Temos vertical. Professor, Sim? para criar um integral no Júpiter, Uhum. eu estou a fazer π vezes, ou seja, no primeiro parâmetro do integral, mas não está a funcionar muito bem. Vamos lá ver. Preciso fazer isso, ok. Vamos lá ver. Eu acho que é conveniente definirmos a função área, porque é um passo de abstração, dizer assim, o que é que nós queremos? É o integral da área. Se a área mudar, ao fim e ao cabo, o resto mantém-se. Portanto, dizer assim, temos um integral de quê? Da função área. Exato. Okay? E depois sempre dizer onde é que estamos a integrar. Como há bocadinho o Guilherme perguntou, não sei se por acaso falou nisso, nós podemos passar aqui o segundo parâmetro, que é a variável de integração, isto dá-nos um integral indefinido,
ou um segundo parâmetro, que é um tuplo com a variável e os extremos do intervalo. Uhum. O H, obviamente, vai estar entre menos RR, e temos o integral definido. Portanto, a única coisa que falta é dizer qual é a função área. Mas não funcionaria se não definíssemos assim a função área? Ou funcionaria? Funcionaria se nós puséssemos aqui a expressão da área, claro. Se pusermos diretamente aqui a expressão da área, Pois, não funciona. é que Mas, foi isso que eu fiz e não funcionou. então, se quer partilhar o ecrã, se calhar é melhor, mais fácil de perceber o que é que não estará a resultar. Pode ser? Já partilho, espero só. Estava só a escrever outra vez que não. Posso partilhar então? Sim, força. Tá bom. Dá-se. Não é isto. O professor está a ver o Estou a meu ver o Júpiter. PDF. Ai, tens de ver aí. Já vê? Agora já vejo. Ok. Vamos lá ver a expressão. Pois, está-se a esquecer de uma coisinha que a mim também me acontece. É que o R ao quadrado não se escreve assim. Em Python, o expoente, a potência não é Pois é. Ok. Está bem, professor, obrigado. H ao quadrado também, não é? Cuidado. Não é? Pois é, preciso. Ok, obrigado. Professor, outra coisa, Sim, desculpe. força. Quando diz para dizermos o tipo de I, é pôr no Python type I e escrever o que lá está. É exatamente isso. Mesmo Ok. chegar aqui e fazer type de I, é mesmo isso. Pode ser que é Obrigada. Python, tem essas. Professor, bom Sim. dia. Bom dia. No exercício 9, quando eu tento fazer aparecer o integral, Sim. ele aparece-me só a fórmula, ou seja, por exemplo, o professor aí tem no output 3, tem mesmo o integral desenhado. Eu não consigo que apareça essa formatação. Pode Partilhar também a tela? dar o ecrã para vermos se. Sim, sim. Acho que o professor tem que me dar Sim, já autorização. dei agora. Foi só. Demorei um pouco mais. Agora já deve dar. Agora já consigo. Ou seja, quando eu corro aqui esta parte, ele só me aparece isto. Ok, mas experimente só escrever I sem pôr o print. Assim? Sim. Ok. Obrigada, professor. No tipo de I, colocamos apenas o que o output do Júpiter nos dá? Sim. Ok. Obrigada. O 9D. Portanto, o que é que nós podemos fazer com o 9D? É mesmo pedir ao Python para calcular o valor do integral. Nós sabemos a fórmula, deve ser bem conhecida a fórmula do volume da esfera, tendo o raio, e o Python consegue calcular aquele integral que nós escrevemos na linha anterior. Bem? Portanto, há um método que dá o valor exato do integral e que nós já usámos para calcular o integral na última vez. Vamos pegar no objeto I, vamos pôr ponto e pôr o nome do método para calcular o integral. E ponto. Agora tem uma coisa. Tomar aqui um método do integral. Vai dar vai calcular, vamos dar a fórmula resultante de calcular o integral. E este método nós já usámos na última vez. O método diz, calcula, faz a conta. Bora lá. Está bem? Mariana, está a ver? Lembra-se qual é o método que a gente faz para... É muito... Pera lá.
Portanto, há aqui umas dúvidas sobre o raio da interseção. Vamos lá ver. Portanto, continuando aqui a dúvida da Mariana, depois já vou ver a outra questão, vamos ao GeoGebra já ver isso. Portanto, nós fazemos aliás, teste a nível GeoGebra. Portanto, o método para calcular o integral é, bora lá, faz lá a conta, não é? Faz lá a última vez, não é? Duas. E ele vai dar o valor exato do integral. Nós não queremos um valor arredondado, não queremos uma coisa com coisas decimais. Quando nós pedimos um valor, quando nós, matemáticos, podemos calcular o valor exato de uma coisa, não vamos pôr lá um valor arredondado. Vamos ter um valor aproximado de, mas dizemos qual é o valor exato. Portanto, sabemos exatamente o valor, depende de π, vai entrar o π, vai entrar o r. Além disso, sabemos ver se isto faz sentido. Não é nada surpreendente, não é? Dá esta fórmula, que é conhecida a fórmula do volume da esfera. E sabemos que, como é o volume, faz sentido que esteja ali R ao cubo. R é o comprimento, é o raio. Portanto, o volume há de ser qualquer coisa ao cubo. Está bem? Portanto, são constantes. E está aqui, a única coisa aqui que tem uma grandeza física é o R, que é em metros, digamos. Quando dá metros cúbicos, portanto, R ao cubo, bate certo. Por outro lado, a questão da interseção, já está, a resposta da interseção já está ali, mas vamos ver aqui no GeoGebra, a gente esclarece a dúvida. Aqui. Nós podemos achar o raio desta coisa. Nós temos aqui a altura H, temos aqui um raio. Até vou fazer aqui umas contas. Que figura é que nós temos aqui? Esta coisa aqui, tracejado, é o quê? É temos aqui um triângulo retângulo. Quais são as medidas deste triângulo retângulo? H é um cateto, R grande é outro cateto, e aquilo que nós queremos para o raio da interseção é este cateto que está aqui. Se nós chamarmos R pequeno a isto, o que é que nós temos? R pequeno ao quadrado mais H ao quadrado é igual a R grande ao quadrado. É o teorema de Pitágoras. Está bem? Portanto, temos a expressão, o nosso vai ser. Não vale a pena, só para isso, não é? Vou fazer as contas aqui, não sei. É isto. O raio desta interseção vai ser 6 quadrado de f ao quadrado menos h ao quadrado, porque teremos Pitágoras. E, portanto, a área deste círculo aqui vai ser π vezes isto ao quadrado, ou seja, π vezes r ao quadrado menos h ao quadrado. Mas temos de justificar isso assim ou basta com a interseção das expressões? Basta fazer com a interseção das expressões. Eu estava aqui a responder uma dúvida, como é que aparecia isto, então achei que era preciso ser mais explícito como é que se podia lá chegar, mas não é preciso estar a escrever uma grande conversa. Foi só para responder à dúvida. Professora, estou com uma dúvida no exercício 10. Ok. Se esse é o do cone. Ok, então vou guardar isto só para e vou abrir uma folha nova para fazermos o cone. É melhor fazer um novo documento do GeoGebra, certo? Eu acho que é melhor para não, porque assim fica guardado o trabalho que foi feito com a esfera e não se estraga nada. Acho que é boa ideia, mas não é obrigatório. É só para. Então, se nós agora fizermos o cone, já vamos dizer qual é o efeito da base, certo? Vértice, qual é o raio da base. Temos um cone. Maior, alto,
temos um cone. A ideia é pôr o cone de cabeça para baixo para ser mais fácil de nós visualizarmos a coisa e para a conta ser mais direta. Agora, nós fizemos a mesma coisa, sempre vamos criar um H, vamos é igual a H. Usamos o mesmo princípio, né? Temos um slider. Agora este H, convém que ele já no o intervalo do H já não é o mesmo. Né? O H começa em 0. Começa em 0 e vai até H grande. E podemos pôr aqui. Se quisermos, podemos pôr uma vertical também. Vamos fazer isto. Vamos fazer a mesma coisa. Em teoria, podemos fazer exatamente a mesma coisa. Ou não fazer, não é obrigatório fazer isto. Estou a fazer só para ajudar a visualizar melhor o espetáculo. Vamos ao plano P. Exatamente a mesma situação. Exatamente a mesma situação. Em cada plano nós temos uma secção que é circular, queremos saber o raio desta secção e fazemos exatamente a mesma coisa. A integral da área dá-nos o volume. É exatamente a mesma coisa. Agora, a dúvida será como achar este raio? Será isso? Sim, eu pensei que nós fôssemos integrar a mesma função, ADH. Integrar a função A de H. A única diferença é que a função A de H é outra. Agora, o raio varia de maneira diferente, portanto a área varia de maneira diferente. Ok. Portanto, é um bocado como aquela pergunta na música, se eu trocar a escala, o que é que muda? Bom, muda que aquele dicionário tinha notas diferentes. Agora, se eu trocar o sólido, o que é que muda? Muda que as secções têm áreas diferentes, mas o princípio é o mesmo. Portanto, eu agora vou integrar de 0 até H, porque é o intervalo onde está o sólido. Vou integrar a área na mesma, só que a função que me dá a área é outra. Pois, eu pensei que era a mesma, só que trocava os limites de integração. Mas faz Não. mais sentido assim. Não é, porque, repare, por exemplo, no caso da esfera, é uma função que começa a valer 0, cresce e depois diminui e acaba a valer 0. No Polo Sul, a área dá 0, no Polo Norte, a área dá 0 e tem um máximo no Equador. No caso do cone, aqui no vértice, a área dá 0 e depois acaba com o raio igual ao R grande, ao raio do cone. Portanto, aqui a área vai sempre a crescer, na outra não, a função não pode ser a mesma de todo. Não é? Ok, obrigado. Isto é um princípio geral. Para calcularmos o volume de um sólido, se nós conhecermos as áreas das secções, e até nem tem, estes exemplos são sólidos de revolução, as áreas são sempre, temos as secções são sempre circulares ou coroas circulares, mas podia não ser. Podíamos fazer uma pirâmide e o princípio era o mesmo. Se eu souber a área das secções, eu integro e tenho o volume. Se calhar tinha que ter posto uma pirâmide, que era para ser diferente. Bom, a função é assim. Eu estou aqui numa altura H, qual é este raio? Qual é o raio desta coisa? É isso que perguntei mesmo. Mesmo. Está aqui um triângulo retângulo, só que agora, para saber esta medida, eu devo olhar aqui para o cone todo. Vamos pensar na questão aqui, no ponto de vista aqui do Python. No fundo, esta parte que aqui está, para fazermos o cone, comparado com o que estamos aqui a fazer aqui na esfera, há poucas coisas que mudam. Muda aqui a expressão da área, muda o intervalo de integração, bom, e falta um parâmetro mais, que agora temos a acrescentar aqui. Há mais um parâmetro, não é, no caso da esfera não é preciso, mas aqui sim. Ora, no exercício 8 é preciso fazer à mão. O 8, se não me engano, diz precisamente para fazer à mão.
O exercício 8 diz, escreva e calcula analiticamente o integral de forma a obter a fórmula. Portanto, aqui, no exercício 8, é mesmo para fazer o integral à mão. Eu acho que é importante porque é algo que às vezes gera algumas confusões. Portanto, na expressão do integral aparece o R, aparece o H, mas atenção que o integral é na variável H, não é no R. Portanto, se nós virmos aqui, olharmos para a expressão do integral, portanto, no exercício 8, o que nós queremos é pegar neste integral que está aqui e calculá-lo à mão. Tá bem? É mesmo para calcular à mão. Note-se que a variável de integração é o H. Este TH aqui, não esquecer, não é? Se estivermos a integrar na variável H, este R aqui, para todos os efeitos, é uma constante. A variável é o H. A primitiva de R ao quadrado é a primitiva de uma constante. R ao quadrado vezes H. A primitiva de H ao quadrado é H ao cubo sobre 3. Vou fazer mesmo integral à mão direitinho. E neste caso temos o bónus, é que já sabemos qual é o resultado. 4π ao cubo sobre 3. Portanto, se não der isso, é que estamos a fazer algo integral. Professor, Sim? no exercício 11, o professor pede para calcular a expressão do volume do touro. Sim. Com planos perpendiculares ao seu eixo que vão dar coroas circulares. Vão dar coroas circulares, sim. Nós não podemos calcular o volume apenas, portanto, através da área do círculo que o gera, basicamente. Vamos lá ver. O touro. Portanto, o que é que acontece? O touro é um sólido que tem aqui um grande espaço vazio aqui no meio. É um sólido de revolução, sim, mas as secções não são círculos. Ou seja, se eu fizer um círculo aqui a girar, não é? Podia fazer um círculo desde aqui, se eu pegasse neste braço, deixa-me cá por aqui a vermelho. Se eu pensar nesta linha aqui, até aqui, a girar, dar aqui à volta, mais ou menos uma parte, isto andar aqui à volta do eixo, é muito torto, isto andar à volta vai dar um círculo, mas depois fica este traço aqui no meio, ou seja, há um círculo aqui no meio que fica vazio, que é o ar aqui, não é? Portanto, a secção é uma coroa circular. Portanto, eu vou fazer a área da coroa circular. O princípio é o mesmo do cone, é o mesmo das férias. É assim, quais são as secções? As secções agora não são círculos, são coroas circulares. Portanto, se eu souber a área da coroa circular e integrar, eu tenho um volume na mesma, então exatamente da mesma maneira que os outros. A questão é que não é bem um círculo, é uma coroa circular. Não sei se... Não, mas não era isso que eu estava a dizer. Portanto, eu percebi a ideia das coroas circulares. Portanto, eu estou a fazer cortes transversais na horizontal ao touro. Mas o que eu estou a dizer é, em vez de cortes transversais horizontais, fazer cortes verticais. Ou seja, o volume do touro vai ser N vezes a área desse círculo que o compõe. Deste círculo que está no enunciado até. Ok, no fundo dizer assim, aqui, se nós pegarmos neste círculo aqui e virmos o percurso, Exato. o percurso que ele faz, vamos obter também o volume do sólido. Por acaso até vamos. Mas não é assim tão evidente que isso funcione. Ao fim e ao cabo, o que é que acontece aqui? Acontece aqui é que, por assim dizer, o centro de gravidade deste círculo vai gerar, portanto agora podemos pôr a pergunta desta maneira. Se eu tenho um sólido de revolução assim desta maneira, como o Thor, podia não ser um círculo aqui, imaginemos que tinha uma elipse ou tinha um triângulo que andava à volta, não é? Será que eu posso concentrar a área como se estivesse toda no centro de massa
ao centro de gravidade da figura e depois multiplicar pelo perímetro do círculo que ele faz. Por acaso, no caso do Tório, isso dá certo, mas não é totalmente evidente se isso dará certo sempre. Será que é sempre verdade? Se eu tivesse aqui um triângulo equilátero, por exemplo, com o centro do triângulo ali e andasse à volta, ia dar assim dar assim uma figura, não é? Porque temos mais ou menos arredondada, mas com secções que são triângulos. Será que eu posso também multiplicar e vou obter o mesmo valor para o volume? Para mim não é evidente que isso é verdade. É curioso que o Tor tem esta propriedade, efetivamente, como o Duarte está a dizer. Se eu posso multiplicar a área pelo perímetro e dá-me exatamente o volume do Tor. Portanto, a área deste círculo aqui, pelo perímetro desta linha aqui marcada a preto, nesta figura do lado esquerdo, dá exatamente o volume do Tor. Ok, obrigado. Eu acho que isso é uma particularidade que, em geral, não acontece. Bom, isto nem sempre a gente consegue calcular o centro de gravidade de uma figura com facilidade e pode. Mas é uma excelente questão, efetivamente. Apetece mesmo fazer dessa maneira e dá certo, efetivamente. Eu acho que merece ser mencionado no relatório, é só observação. Professor, no exercício 10, justificamos como é que chegamos ao raio da circunferência que usamos para determinar o volume do cone ou pomos só a fórmula que usamos? Eu acho que uma breve explicação ficava bem, dizer assim como é que se obtém. Aliás, até eu tinha aqui preparado no GeoGebra, para quem precisar de algum apoio sobre isso, uma figura que ilustra bem a situação. Temos aqui, ao fim e ao cabo, É uma proporção. é uma proporção, não é? Portanto, eu tenho um triângulo retângulo, aqui tenho outro triângulo retângulo e tenho semelhança de figuras, portanto tenho uma proporção e dá-nos facilmente este raio está para aquele, assim como esta altura está para aquela e temos a explicação de porque é que é. Ok, obrigada, professor. Como algumas pessoas já estão aqui no exercício 11, eu queria só dizer algumas coisinhas, desculpem lá interromper, para algumas ideias aqui sobre o exercício 11. A primeira tem a ver com a parte do GeoGebra, que eu já vou fazer uma pequena demonstração. Portanto, a ideia é criar um círculo, mas um círculo num espaço, não basta dizer o centro e o raio, temos de ver por onde é que ele está virado, qual é a orientação. Portanto, isso pode-se fazer dando um eixo, por exemplo, o eixo X, o eixo dos Y, o eixo dos Z, para dizer que está perpendicular a esse eixo, ou dando um plano, por exemplo, plano Z igual a 0, ou X igual a 0, ou Y igual a 0, para dizer que ele está, digamos, paralelo a esse plano. Portanto, isso para a questão do círculo. Depois, fazemos rodar o círculo e, deixando o rastro, ele vai desenhar um tor. Mas, à partida, desenha o tor sempre com a mesma cor. Depois vamos ver um truquezinho para fazer variar as cores do tor e fazer assim uns bonecos mais coloridos, como eu mostrei no princípio. Segunda questão, aqui na parte do Python, como há bocadinho o Eduardo estava a questionar, a minha ideia é aplicar o mesmo princípio, ou seja, ver que em cada H a secção que nós obtemos vai dar uma coroa circular, ao fim e ao cabo temos este ponto a girar, dá um círculo, este ponto a girar dá um círculo, mas este pedaço que está no meio não conta, é a área aqui no meio, não é? Portanto, é acharmos a área da coroa circular, que é a área do círculo maior menos a área do círculo menor, e portanto para isso temos que saber qual é este comprimento aqui, qual é digamos, o raio até cá fora, o raio. É? Portanto, ao fim e ao cabo, aqui neste ponto, eu vou pôr aqui um bocadinho assim para aparecer. Portanto, temos por um lado o raio até aqui, e depois outra cor. Por outro lado temos o raio só até aqui.
Portanto, isso depende da altura. Mais uma vez, há aqui triângulos retângulos que estão aqui em consideração. Triângulo retângulo, sabemos este comprimento. Daqui até aqui é o R grande. É o R grande mais um bocadinho. O R grande menos um bocadinho. São os dois raios que vão definir a coroa circular. É uma conta também é assim. Depois escrever o integral. Sobre escrever o integral, já houve aqui alterações na ficha por causa da experiência da turma anterior. Mas, entretanto, eu já encontrei uma forma em que, mesmo com os parâmetros todos, ele funciona. Portanto, reparem aqui, dependendo da maneira como escrevemos a fórmula, ele tem dificuldade, o Simpar tem dificuldade em calcular o integral e dar uma expressão simplificada do integral, chegarmos à fórmula do TOR. Mas há uma maneira em que ele dá efetivamente. Por isso é que aqui tinha uma alternativa, que é experimentar, dar alguns valores ao R pequeno, experimentar só com o R grande como um parâmetro e daí inferir, é o que está aqui escrito. Então, experimentar com R pequeno igual a 2, com R pequeno igual a 3 e ver, a fórmula parece ser esta. Ou então ver se ele consegue mesmo calcular e dar logo a fórmula de uma vez só. Isso vai depender, de maneira um bocado estranha, vai depender um bocado de como é que escrevemos a área. Então, depois se escreverem aí, eu posso dar alguma pista sobre várias maneiras para escrever a área, umas em que não dá, e outros em que ele dá mesmo alguma fórmula bonitinha logo de uma vez. Okay? Depois, como se diz, confirmando esta fórmula, num livro ou num site de referência, para ver que dá a forma que nós achamos. Mais uma vez, atenção, é um volume. Há aqui parâmetros que são lineares, o R pequeno, o R grande, que são lineares, tem que ser o volume. Eu vou explicar exatamente como desenhamos o TOR, vou mostrar agora no GeoGebra. Portanto, em relação a isto aqui, portanto, ver se, além de confirmar a forma que lemos em algum lado, ver se faz sentido. Não é? Portanto, não pode ser, por exemplo, R vezes R não dá um volume, está bem? O R grande vezes R pequeno não dá um volume. O R é linear, o outro R também é linear, isso R vezes R dá qualquer coisa bidimensional, tem que ser qualquer coisa em 3 dimensões. Ok, então vamos apagar os discos e vamos ao GeoGebra e vamos ilustrar a construção do TOR. Então vamos pôr o ciclo. Agora, neste caso aqui, convém mesmo pôr nos eixos para vermos melhor o que é que se está a passar. Vamos pôr um círculo. Circunferência, ponto raio, mas agora temos que ver qual é o sentido. Portanto, vamos pôr aqui ponto. Bom, de facto não é F, assim é F também. Pôr um raio, é pequeno. E vamos pôr o sentido. Aqui o sentido pode ser dado na forma de um eixo. Portanto, se eu quero pôr isto aqui no R00, ou seja, no eixo do X, que é este eixo aqui vermelho, eu quero que ele esteja aqui, por exemplo, perpendicular ao eixo dos Y, não é? Que é o X igual a 0. Portanto, eu posso, é o X igual a 0 e Y igual a 0. Ou então posso dizer, está no plano em que o Y é igual a 0. Portanto, eu posso pôr aqui Y igual a 0, que é o plano X ou Z, para dizer que é perpendicular, o círculo é perpendicular. Vamos ver o boneco. Convém que o R seja um bocado maior. Okay? Portanto, neste caso temos o R grande igual a 4, o R pequeno igual a 1. Agora pode-se experimentar, variar. Não é? Mas já temos um círculo. E o que é que nós agora queremos ter? Queremos rodar este círculo aqui à volta do eixo do Z. Portanto, vamos rodar, vamos ver se é rotação ou coisa parecida, rotação, o objeto, temos de dizer qual é o ângulo, temos de dizer qual é o eixo. Portanto, vamos dizer que o objeto é o nosso círculo, que ele se chama C, o ângulo é um ângulo que nós vamos determinar, digamos A, e o eixo de rotação é o eixo dos Z, o eixo aos eixos. Assim. Ok, pronto. E cá temos uma coisa a girar. Quando mudamos o slider, porque este slider A é o slider no ângulo, e já está o círculo a girar, vai
desenhar o nosso tor. Claro, podemos fazer variar, mais pequeno, maior, temos mais afastado, menos afastado, e vai gerar tores diferentes. Tá bem? E depois deixamos o rastro ligado, o rastro este objeto C' que ele está a girar, e até não é má ideia apagarmos o original para não ficar duplicado, e se ligarmos o rastro, vai ficar o tor. Vamos ligar o rastro, assim, ligar o rastro. Está no slide. Está o traço. Vamos à volta. Já temos se agora andarmos devagarinho para ele deixar o desenho, fica tão claro. Bom, mas preto não tem graça nenhuma. Preto não tem graça nenhuma. Portanto, a gente agora pode apagar. Já agora basta a gente clicar ou mover um bocadinho a área gráfica e ele apaga os rastros. Portanto, estes rastros são eminentemente transitórios. Se quiserem guardar estas coisas, eu sugiro fazer capturas de ecrã. Já agora, depois de terem isto mais ou menos bem organizado, a dada altura convém chegar aqui e apagar os eixos para ficar só um boneco bonito, não é? Mas ainda assim, a preto não fica muito bem. Então o que é que a gente vai fazer? Aqui é que entra aqui a novidade desta construção, é que nós vamos fazer variar a cor vai depender do ângulo. Se nós fizermos isto, vamos conseguir coisas bonitas, por exemplo. Onde é que a gente faz isso? Vamos aqui à cor, temos que escolher uma cor, não é? Mas pronto, fica azul. Se eu fizer azul, posso escolher a opacidade e tornar o círculo mais opaco. Bom, mas tem que ser aquele. Menos azul, por exemplo, né? Mais opaco. Se eu agora tracejar, bom, já tenho agora convém, temos mais ou menos andando devagarinho para trás para a frente para preencher, digamos assim, os vazios e ficar a figura bonita. Mas ainda assim fica só de uma cor. Já é melhor do que preto, mas e se a gente conseguisse que isto tivesse aqui madeixas, não é? Okay. Onde é que a gente faz isso? Faz-se aqui nos avançados. Aqui o que ele chama de cores dinâmicas. Cores dinâmicas. O que é que a gente vai fazer aqui? Vamos pôr aqui fórmulas para o vermelho, verde e azul. Qualquer cor que nós representamos no computador é composto de um determinado valor. Para o vermelho, verde e azul está a cor. Tá bem? Portanto, nós temos um processo aditivo das cores que são projetadas pelo ecrã do computador, um processo aditivo. Temos uma determinada percentagem de vermelho, uma determinada percentagem de verde, uma determinada percentagem de azul, vai dar uma cor. Por exemplo, normalmente, essas cores ou é em percentagem, ou em valores entre 0 e 1, ou então, normalmente são números entre 0 e 255. Se eu, por exemplo, aqui mudar esta cor e puser, por exemplo, 255, 0, nos outros, e posso mudar aqui também o valor da opacidade, por exemplo, se eu puser 1, quer dizer que é totalmente opaco, se eu puser isto tudo a funcionar, em princípio deve ser o suficiente. Só porque estava, como sempre, ele muda. Estava a mudar a cor do slider, não era o que eu queria a cor deste objeto. No avançado, é o círculo, verificar que é o círculo que está. Se eu puser aqui no vermelho 255 e aqui 0, verde, 0, azul, vai ficar vermelho. Se eu puser outros números, vai dar outros valores. Né? Por exemplo, se puser 127, afeta-me vamos fazer a cor, aqui 127 e aqui 127 vai ficar cinzento. Tá bem? As cores cinzentas correspondem a estes números sempre iguais, portanto, desde tudo a zeros, que é preto, até tudo a 255, que é tudo branco. Isto, reparem que o número de cores possíveis é muito grande, que é 256 vezes 256 vezes 256. São milhões, 16 milhões de cores, mais ou menos. Tá bem? Uma coisa assim. Bom, então como é que a gente pode fazer isto variar? Bom, em vez de pormos aqui um número constante, fixo, pomos uma fórmula que depende do nosso slider A.
Se eu meter aqui uma fórmula para as cores que tem do A, quando isto mudar, muda a cor também. Portanto, se eu disser aqui, vou só pôr um exemplo um pouco interessante, se eu disser aqui sempre A, por exemplo, A no vermelho, o que é que acontece? Estou a mudar, digamos, a quantidade de vermelho. Neste caso, como A vai dar, tem 127 de azul, 127 de verde. Eu não consigo ver porque quando eu clico ali ele muda-me para o slider, mas a cor... Agora, o que é que eu posso fazer? Convém a gente fazer variar todas estas cores, fazê-las variarem em função do parâmetro A. E mais, como isto varia entre 0 e 255, também não é muito particularmente interessante ter valores maiores do que isso, portanto podemos usar um modo para fazer contas modo 256, porque eu posso ter assim modo A 256 e aqui uso outra expressão qualquer. Sempre modo 256, porque são os valores que interessam, mas aqui em vez de modo de A posso pôr modo, por exemplo, de A ao quadrado, ou 2A ao quadrado, uma coisa qualquer, e ver o que é que acontece. E aqui meto uma coisa qualquer. 127 menos 3A. Experimentar uma coisa qualquer, 256. Agora mexo isto, olha, e já dá coisas já aqui a apagar. Apagamos, agora passamos de novo. Da maneira constante a nossa criatividade, sempre tendo em mente que a cor que a gente obtém vai depender daquelas formas que nós fizemos. E esta, por acaso, eu acho que não tinha feito nenhum com um traço um A ao quadrado e já vi que isso dá jeito. Fica aqui uma pulseira, é aqui uma pulseira bem fixe. Professor, pode repetir como é que pinta a pulseira em si? Porque como eu só está a fazer a rotação de várias circunferências. Portanto, a primeira coisa que nós temos é ativar o traço desta circunferência. Portanto, vamos às configurações e vamos ativar o traço. Portanto, aqui no básico, onde é que está? Não sei que ele muda. Portanto, mostrar o traço. O mostrar o traço significa, eu costumo dizer, é o rastro, mais do que traço, eu prefiro chamar no rastro. Isto é, quando o objeto se move, fica lá o desenho do sítio quando ele passou. Está bem? Portanto, se eu não ativar o traço, eu vejo apenas o sítio que andar à roda e não fica lá nada desenhado. Portanto, este é o primeiro passo, ativar o traço. Depois, Sim, foi. Depois era que eu estava agora a mostrar, podemos inventar ali umas fórmulas para obter diferentes efeitos. Não é? Como vimos, eu tinha mostrado alguns, eu nem me lembro quais foram as fórmulas que eu tinha, mas eram um bocadinho mais homogéneos. Este tem muito mais variação, presumivelmente que eu resolvi meter ali um A ao quadrado que nunca tinha experimentado e deu coisas assim muito diferentes. Está bem? Já está a dar. Era o problema do traço que não funcionava. Sim, sim. Eu não tinha ouvido, obrigado. Ok. Então, não retrata isso. Este é giro. O professor pode também repetir como é que pôs os valores do A em ângulo? Só a favor. Vamos lá ver. Portanto, para começar, eu simplesmente criei, ao escrever aqui, eu escrevi logo rotação e pus aqui o A. O slider não existia, para começar. Portanto, eu criei o objeto, ao criar o objeto, pus logo a rotação à custa de um parâmetro A e ele automaticamente, o GeoGebra criou-me um slider. Não sei se é isso que
ou é... Pois eu acho que criei o slider antes, então se calhar foi por isso que não Pois, fez automático. o GeoGebra quando temos um slider, eventualmente podemos ir às configurações do slider e ver onde é que é, porque no slider, ele tem sliders para números e para ângulos. Deixa eu ver onde é que ele diz que é. Há um sítio qualquer em que ele diz que o slider apresenta ângulos. Se nós criarmos da maneira como eu fiz, criando uma rotação e pondo lá o slider, ele automaticamente assume o slider como para ângulos e está tudo bem. Será alguns aqui no seletor a dizer que ele é um ângulo. Mas se calhar o melhor é apagar o slider e criar o objeto novamente, é mais rápido provavelmente. Mas estou agora a ver exatamente. Sim, mas já deu, assim. Ok. Obrigado. Para o caso para a última questão do Thor, eu vou pôr aqui só para servir de referência. Portanto, é uma continha, mais uma vez, com o teorema de Pitágoras, para encontrarmos o raio exterior e o raio interior da curva circular, que no fundo estão aqui. Este é um raio exterior, este é um raio interior. Não é nada difícil, é só por causa do Pitágoras naquela figura que lá estava. Só como pista, se usarmos esta forma, é curioso que se escrevermos desta maneira π vezes raio ao quadrado menos π vezes outro raio ao quadrado, o SymPy consegue calcular o integral perfeitíssimo. Se eu puser o π em evidência, já não consegue. Portanto, aliás, ele consegue, ele dá uma expressão complicadíssima. E outra questão que eu acho que me esqueci de mencionar é que, se fizermos a conta, depois ele pode não simplificar totalmente o resultado. Ao fim e ao cabo, vamos pôr aqui, a gente vai fazer um integral, não é? O integral desta nova função. T eu juntei o T porque é referente ao Thor. Vou dizer onde é que deu o H. Neste caso é entre menos R e R. É o raio menor do Thor. Se eu fizer esta conta e depois fizer o cálculo do integral, pondo aqui o π em evidência, ele vai dar uma coisa horrorosa. Portanto, parece estranho, mas eu vou pôr o π em evidência aqui. π vezes isto menos aquilo. Fazer a conta. Não se assustem. Ele demora um bocadinho, isso é normal. Normal. E depois dá este comboio horroroso. Se eu não puser o π em evidência, dá uma expressão bastante mais simpática. Mas mesmo assim, portanto, fazemos a mesma coisa, mas não pusemos o π em evidência. Demora um bocadinho. Ainda dá uma expressão assim um bocadinho complicada, mas a gente vê que há aqui coisas que simplificam. Menos π vezes r ao quadrado r, mais π vezes r ao quadrado r. Há uma série de coisas que simplificam, está bem? Há um comando importante no SymPy que é a função simplify. Se eu puder simplify, se eu fizer simplify, depois ele vai simplificar estas contas e vai dar a fórmula bonitinha, que é uma fórmula muito, muito simpática, que é aquela que o Duarte já tinha descoberto, não é? Que equivale a nós multiplicarmos a área do círculo pelo perímetro que ele percorre. Dá bonitinho. Eu acho que o meu já deu essa com o duet. Não percebi? Acho que o meu já deu a expressão simplificada com o duet. Deu. Só com o do it já deu, não deu assim isto, deu uma coisa logo simplificada. Então ainda melhor. Ainda melhor. Aqui, se eu fizer simplificar desta coisa, dá-me a expressão bonitinha. Não é? 2π quadrado, r grande, r quadrado. Se deu a mesma coisa sem o simplify, melhor ainda.
Não, mas não deu isso. Ah, já sei porque é que me enganei. Enganei-me a escrever uma coisa, esqueça. Ok? Tudo bem, isso acontece. Bom, como algumas pessoas já se estão a despedir, eu aproveito, portanto, eu vou ficar mais uns minutos, como é costume, quem quiser continuar, tiver com algumas dúvidas, fico mais um bocado. Mas como é a última aula, que algumas pessoas estão a sair embora, queria agradecer o vosso trabalho e dizer que em breve, depois de entregar o último relatório, depois eu terei as notas, não é? As notas vão ser, em geral, vão ser bastante boas. Elas trabalharam bem, os relatórios estão bem, aliás, devem ter sentido isso à medida que vão recebendo os meus comentários, e algumas pessoas vão ter notas lá mesmo muito em cima, outras um bocadinho menos, mas as notas em geral vão ser boas. Claro, depois se houver alguma questão sobre as notas, estou sempre disponível para falar convosco. Ok, entretanto, o exercício 10. Bom, o exercício 10 é a mesma coisa. Eu vou buscar o GeoGebra. Temos aqui o boneco do cone. O que é que nós queremos fazer no exercício 10? É repetir o mesmo raciocínio que fizemos para a esfera, mas para o cone. Portanto, qual é a ideia? Já cortar o sólido por planos horizontais e ver qual é a figura, qual é a área dessa figura. Portanto, nós cortamos o cone por planos horizontais, temos secções que são circulares. O que é que nós precisamos? Bom, nós sabemos a fórmula da área do círculo se soubermos o raio, só falta achar o raio. E como é que a gente vê o raio? Temos aqui uma figura que ilustra isso. Temos aqui um triângulo retângulo e temos aqui outro triângulo retângulo com um ângulo comum. Portanto, são triângulos semelhantes, ou seja, o raio deste círculo é proporcional à altura, ou seja, o raio está para esta altura, assim como o raio deste está para esta altura aqui. Portanto, quanto é que é o raio da coisa? Vou escrever aqui. Tem uma caixinha de texto. É uma regra de 3 simples, não é? Tem um cabo. Temos uma proporção. Este raio está para este, assim como esta altura está para esta. Tá bem? Portanto, qual é o raio? O raio desta secção aqui é H vezes R grande dividido por H grande. O raio deste círculo aqui é H vezes o raio grande H grande. E uma maneira de nós vermos se está certo é ver se o H grande for, se o H pequeno, quando o H pequeno chegar ao H grande, isto dá o raio grande, está certo? Portanto, esta expressão que está aqui dá-nos a área, dá-nos o raio deste círculo, a área é π vezes isto ao quadrado, fazemos o integral. Sim, certo. Ok, vou ver o que é que diz o certo. Tenho sempre que ver o que é. Números. Função, ok, caracterizar a função área, estamos agora no caso da esfera, a área do círculo. Portanto, temos que dizer qual é o domínio, qual é a expressão. Ora, portanto, o que é que nós vimos? A área, faz o círculo, se não é mais fácil a gente agora pôr aqui, vou pôr aqui. No fundo, a área, nós por um lado sabemos que a área é igual a isto. Vou pôr aqui. É igual a H. É. He thought so. Oi. Perdão. Desculpa lá. É um círculo. Raio. Quanto é o raio? Era 3 quadrada. Era ao quadrado. Menos H quadrado. É o pequeno Pitágoras de uma figura. Portanto, a função área, bom, a área deste círculo é π vezes isto ao quadrado. Portanto, a função área é uma função completamente. Não basta dizer a expressão, é preciso dizer qual é o domínio. Está bem?
Mas pode dizer qual é o domínio. Ora, qual é o domínio desta coisa? O domínio não é o domínio para o qual esta expressão numericamente faz sentido. Isto pode-se dizer para um, R, para um H qualquer, perdão. Para um H qualquer. Temos que dizer em que domínio é que isto faz sentido no contexto do problema. Ora, o nosso H, onde é que variava o nosso H? Até o slider estava feito dessa maneira. O H vai de menos R a R. Porquê? Corresponde a irmos desde o polo sul da esfera até ao polo norte. Portanto, qual é o domínio desta função? É um intervalo de menos R a R. Caracterizar a função é dizer isto, não é? Dizer qual é o domínio. Não é? Podemos escrever, se quisermos, também podemos escrever. Uma função vai de menos R a R. Os meninos, há mais alguma dúvida que queiram tirar agora antes de fecharmos a sessão? Claro que podem sempre depois pôr mais dúvidas por mail, como quiserem. Professor, pode só repetir aquilo que tinha dito, que o Duarte tinha dito sobre Ok. a expressão final? Sim, senhor. Vou mostrar aqui mostrar aqui o boneco, ajuda para perceber o que é algo que é altamente intuitivo. Onde é que está a imagem? Portanto, o que o Duarte tinha dito. Ora bem, portanto, o que o Duarte disse é assim: nós temos este círculo aqui que está marcado a azul na figura do lado esquerdo. Nós podemos pensar que este círculo, quando roda aqui à volta, vai pintar o tóro. Podemos pensar como naquele boneco do GeoGebra que nós fizemos, não é? O que nós fizemos foi pegarmos num círculo e podemos andar à roda e o círculo vai desenhar o tóro. E o Duarte disse, bom, a área deste círculo é π vezes o R pequeno ao quadrado. E o centro do círculo vai, ao andar à volta, vai fazer aqui este círculo, esta linha aqui marcada a preto, que é um círculo também, não é? Uma circunferência aqui. E o perímetro desta circunferência é 2π vezes o R grande. E acontece que se eu multiplicar a área do círculo pelo perímetro percorrido pelo centro, vai dar πr ao quadrado vezes 2π vezes o R grande, que é exatamente o volume do tóro. Está bem? Portanto, é isto que agora ficou em aberto. Eu confesso que não tinha pensado nisto agora antes de ir para isto, mas eu sei que isto não funciona sempre. Não posso pegar numa figura qualquer, medir a área e multiplicar e dar o volume. Isso era maravilhoso, não é? Eu não tinha que fazer integral nenhum, era só multiplicar o perímetro da circunferência pela área do outro círculo e já está. E no tóro isso funciona. Era isso que o Duarte dizia. Posso multiplicar a área pelo perímetro e tenho volume. Mas é fácil de ver se eu fizer, por exemplo, a mesma coisa, em vez de ter um círculo aqui a girar, tiver um quadrado e fizer girar, é fácil de ver se dá ou não dá a mesma coisa. Será que a gente tem aqui alguma forma que nós possamos aproveitar? Ou será que se tivermos uma figura mais irregular, se conseguimos fazer isso? Não é? No fundo, há aqui uma propriedade, é que o centro do círculo é o centro de massa da figura. Não é? E, portanto, é extremamente convidativo pensar assim, concentramos a área toda daquele círculo no centro de massa, vemos qual é o perímetro que ele descreve, multiplicamos e dá o volume. É altamente atraente. Mas se eu não estou em erro, nem sempre vai ser verdade. Pode ficar como um desafio adicional experimentar. Se eu tivesse um quadrado aqui a andar à volta, gerava aqui uma espécie de um anel, digamos, gerava aqui uma espécie de um anel, será que o volume
é igual, o volume desse anel é igual à área do quadrado vezes a circunferência descrita pelo centro do quadrado, e a resposta eu tenho quase certeza que é não. Não fiz a conta, mas tenho quase certeza que a resposta é não. Portanto, acho que é uma abordagem muito interessante, mas temos que ter alguma cautela a ver se dá o resultado certo ou não. E, por acaso, o motor dá. Não sei se... Sim, percebi. Obrigado. Ok. Bom. Está na altura de nos despedirmos, os restantes, e pronto, como sempre, depois se houver mais dúvidas, eu cá estarei a tarde toda, amanhã, depois, fora, vontade.